E tem situações, pessoal, em que não tem tolerância nenhuma. O que fazer nesses casos? Às vezes pode acontecer, né? Bom, por que a grandeza não tem uma tolerância? Bom, ou porque ela não é importante, esse é um ponto importante, tá? Repetindo um pouquinho a palavra, mas quando aquilo que a gente vai medir não é tão importante, é porque não é colocada uma tolerância para ela. Então esse é um ponto que você sempre tem que considerar. O que fazer quando não temos uma tolerância para medir, para a grandeza medir? Ou não existe uma tolerância porque a grandeza não é tão importante assim, ou essa informação tem em algum lugar e a gente está dando bobeira e não achou ela. Tá? Então vamos ver o que fazer nesses casos. Nesses casos temos que fazer a seguinte pergunta. O quanto, essa é a palavra-chave, o quanto nós podemos errar sem afetar a qualidade do produto ou da grandeza que queremos medir. Ok? Lembra que eu dei aquele exemplo para vocês? Eu vou no supermercado. Se a pessoa do caixa não me dá um troco de 1 centavo, eu vou ficar aborrecido? Não. Porque 1 centavo não impacta nada na minha vida. Então é um erro aceitável dele, digamos assim, se isso for um erro. Agora se ele disser assim, não me dá um troco de 10 reais. Aí eu começo a pensar, peraí, 10 reais eu consigo comprar pão, consigo comprar quase 2 caixas de leite, eu consigo comprar um monte de coisa com 10 reais. Então 10 reais para mim não é algo passível de aceitação. Perceberam? Então, às vezes, vocês vão ter que definir isso. Olha, eu não tenho tolerância para a grandeza que eu estou medindo. Eu procurei, não encontrei. Então, vocês vão criar um erro máximo que vocês acham que não atrapalha a qualidade daquilo que vocês estão medindo. Não tem outro jeito, porque não existe aquela tolerância. Tá? Então, nesses casos, essa é a pergunta que vocês têm que fazer. O quanto nós podemos errar sem afetar a qualidade do produto ou da grandeza que nós queremos medir? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no certificado de calibração do equipamento que você quer usar. Aí você tem o EME lá. Você não tem um EMA, mas você tem um EME, que é um ponto de partida. Okay? Vamos supor, uma forma de fazer. Vamos supor que tu vai usar esse equipamento e o valor que você está medindo vai entrar numa expressão matemática. Esse é o exemplo número 1 que eu quero dar aqui para vocês, tá? Primeiro caso. O valor que eu vou usar numa expressão matemática do tipo assim, por exemplo, volume, que eu estou colocando aqui, né? Volume e massa. Volume e massa vão entrar nessa equaçãozinha para chegar na concentração de uma solução. Okay? Então, vou medir a massa, vou medir o volume. Exemplo. Eu não tenho, vamos supor que eu não tenho nenhum erro, nenhuma tolerância para o volume que eu vou medir. Então, poxa, qual o instrumento que eu vou usar para medir o volume? Se eu não tenho o EMA. Então, se eu não tenho a tolerância, eu não tenho o EMA. Ok? Mas eu tenho um certificado, provavelmente, de algum instrumento calibrado, que eu uso normalmente para essa aplicação, ou que eu pretendo usar para essa aplicação. Então, eu tenho ali alguns instrumentos já calibrados, que eu conheço o EME, que está lá no certificado de calibração. Olha o que nós vamos fazer. Uma continha simples aí para nos ajudar. Vamos supor que pelo certificado de calibração da vidraria usada, para medir seu volume de 10 ml, né, o erro máximo do equipamento que está lá no certificado, somando a incerteza com o erro de medição, em módulo, tudo seja de 0,01 ml. Ok? O que nós vamos fazer? Preste atenção agora, olha só. Nós vamos calcular uma concentração usando esses valores aqui, 100 e 10 ml, como se não houvesse nenhuma tolerância, não houvesse erro de medição, nada. Se eu dividir 100, que é a massa, por 10, eu vou ter 10 gramas por ml, que é a concentração dessa solução. Agora, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume, já que eu estou querendo a minha preocupação aqui com volume, depois eu teria que fazer isso para massa também, mas não vou fazer aqui, né? Só mostrar o volume. Vou pegar esse volume e vou aumentar ou diminuir do valor do erro máximo do equipamento. Então agora eu vou trabalhar não mais com o volume de 10, eu vou pegar 10,01, vou pegar a mesma massa e dividir por 10,01, porque ele pode chegar a 10,01.
Ah, poderia fazer com 9,99, que é descontar esse valor de 10? Também poderia. A ideia seria a mesma, tá? Então, você pegar 100 e dividir agora por 10,01. Quanto é que daria minha concentração? Daria 9,99 gramas por ml. Se eu chegar à conclusão que essa diferença de 10 para 9,99 não afeta nada a qualidade do meu resultado na concentração, que essa diferença é desprezível, então eu posso trabalhar com esse equipamento de medição ainda. Porque o real, o ME dele, me dá uma diferença na concentração que é desprezível. Agora vamos supor que o EME aqui fosse um número maior. Vamos pegar a calculadora aqui para ele. Vamos supor que agora o meu EME seja 0,5. Então vamos lá. Vou pegar 100, pegar o valor 100 e vou dividir por quanto? Por 10,05. Vai dar 9,52 na concentração. Aí eu digo, não, peraí, de 10 para 10,52 é uma diferença muito grande. Então eu não posso usar esse EME aqui. Não posso usar. Isso dá uma diferença muito grande na concentração. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer esse tipo de estudo ou pensar um pouquinho. Quanto eu posso errar? Qual é o erro máximo do equipamento? Se eu não tenho uma tolerância, eu não tenho o EMA, mas eu posso ter um EME, que é pegando aqueles certificados de calibração que eu vou usar lá para o equipamento, né, do equipamento que eu vou usar, e estimar esses valores aí quando eu tenho uma expressão matemática. Aí vocês podem dizer assim, e quando eu não tenho expressão matemática, como é que eu faço? Né? Bom, tá claro aqui o exemplo? Então só para encerrar. Se a conclusão for de vocês, C menos C' é desprezível, então podemos adotar um M de 0,01 ml, que é o próprio ME lá do equipamento, né? Para o volume. Perceberam? Porque eu cheguei à conclusão matematicamente que é muito desprezível. É igual a história que eu falei para vocês. Se eu for no supermercado e a diferença de 1 centavo, 0,1 centavo para mim é insignificante, então eu vou aceitar essa diferença numa boa. Agora, não dá para aceitar R$10, talvez nem R$5, talvez nem R$2. O que é aceitável para mim? Eu vou definir. Tá claro isso, pessoal? Ok? Tá bom? Então, em geral, se eu tiver uma expressão matemática que eu vou usar depois daquela informação, fica fácil de estimar isso. Agora, tem situações que eu não tenho uma expressão matemática por trás, e não tenho uma tolerância também, não tenho uma expressão matemática para testar a informação. O que eu posso fazer? Aí é um pouco mais trabalhoso. Vamos supor o seguinte, olha só. O método pede para usar uma massa igual a 5 gramas lá. Supor que eu tenho lá que fazer um ensaio X, uma análise X, e o método pede que eu use uma massa de 5 gramas. Aí eu procuro lá no meu procedimento, não diz que a massa pode ser 5 mais ou menos tanto. Ela só diz que é 5 gramas. A pergunta é, será que eu posso botar 4 gramas no lugar de 5? Será que eu posso botar 5,2 gramas no lugar de 5? Será que eu posso botar 10 gramas no lugar de 5? Será que vai mudar o resultado? Eu não sei. Então, nesses casos, o que eu tenho que fazer? Qual é a recomendação? O que o bom senso recomenda? Então, como eu já disse para vocês, em vermelho está destacado. Em geral, né? Em geral, tá? Quando não há uma tolerância especificada para aquilo que eu vou medir, é porque aquela grandeza ela não é tão importante. Perceberam? Então, se não tem nada dizendo lá 5 mais ou menos alguma coisa, quer dizer que eu posso botar um pouquinho acima de 5, talvez eu possa botar um pouquinho abaixo de 5, e aquele valor 5 é mais para padronizar a forma de execução do ensaio. Por isso que ele está pedindo 5 gramas. Então eu tenho que fazer um trabalhozinho um pouquinho a mais nesse caso. O que eu vou fazer? Presta atenção. É simples, mas vai dar um trabalhozinho também. O que eu vou fazer? Eu vou lá, vejo a balança que eu quero usar.
eu quero usar a balança X. Tá, então vou lá naquela balança e vejo qual é o EME também declarado lá no certificado de equilibração. Esse EME, naturalmente, como a gente viu, ele não vai estar declarado lá, eu vou ter que fazer aquela continha, né, somando em módulo a tendência, o erro, a correção, mais a incerteza, ok? Ok. O que eu faço agora? Eu vou fazer uma experiência, eu vou pegar um ensaio, o ensaio que eu vou fazer, e vou colocar massa de 5 gramas lá. E vai dar um resultado no meu ensaio. Vou seguir meu procedimento normal, ok? Usando aquela massa de 5 gramas, vou caprichar lá na minha medição, vou colocar 5 gramas lá. Só que eu sei que lá não tem 5 gramas, é 5 gramas mais ou menos alguma coisa, mas eu vou fazer um esforço para, aqui tem 5 gramas agora. Faço o ensaio deu valor X, anota esse valor, resista esse valor, ensaio deu valor X, ok? O que eu faço agora? Agora eu vou variar a massa um pouquinho. Exemplo, eu estou dando uma sugestão aqui, vocês podem começar de outros valores. Eu pego o valor da massa, que é 5 gramas, e somo com 5 vezes o valor de ME. Poderia ser 2, Gilberto? Poderia. Poderia ser 4? 10? Poderia. Mas 5 é um valor razoável, é bom senso isso aqui. Então pego a massa de 5 gramas, somo mais um pouquinho com o valor de 5 ME. Vamos supor que o ME seja 0,1 grama. Eu vou então somar agora. No lugar de eu botar lá para fazer meu ensaio uma massa de 5 gramas, vai ser 5 gramas, 5 vezes 0,1 vai dar 0,5. Então eu vou colocar 5,5 gramas lá. Ok? Bom, com 5,5 gramas que eu coloquei lá na balança, então eu vou botando massa até que a balança indica 5,5 gramas. Bom, agora eu vou fazer um ensaio com essa nova massa. Eu fiz um ensaio com a massa de 5 gramas, deu X. Agora eu vou fazer o ensaio, repetir o mesmo ensaio, seguindo o mesmo procedimento, usando uma massa que é 5,5 gramas, por exemplo. Vai dar um resultado Y. Aí vem de novo a pergunta. Se você chegar à conclusão que a diferença entre x e y é desprezível, ou deu muito parecido o resultado, então você pode adotar um EMA igual a 5 vezes aquele valor de ME que está lá no certificado. Percebeu? Então, se o ME lá é 0,1, você passa a adotar 0,05 como erro máximo admissível. Por quê? Porque você chegou à conclusão, não foi no chute, foi numa análise que você fez, dizendo, não, ok, olha, eu fiz dessa condição, tem aqui os resultados, você vai ter evidências, números para provar para o teu auditor que o EMA você escolheu porque você não tinha uma tolerância, então matematicamente não tinha como chegar no EMA, então você fez uma experiência dessa forma aqui. E se for desprezível essa diferença entre x e y, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que diminuir um pouquinho, fazer uma outra experiência. Por exemplo, se a diferença de resultados for significativa, diminua um pouquinho. Agora você pega uma massa, por exemplo, com 2 vezes o valor de ME e faz de novo um novo ensaio. Por exemplo, se o ME é 0,1, eu vou pegar 0,2 mais 5 gramas. Então, eu vou colocar lá no meu ensaio para fazer não mais com a massa de 5. Com a massa de 5 eu já fiz, eu sei que vai dar o resultado X. Vou fazer agora com a massa de 5 mais 2 ME. Vamos pôr 5,2 agora e verificar o resultado. Vou estudar de novo a diferença. Se a diferença ainda for significativa, eu posso até decidir, não, vou ter que trocar a balança, né? Porque eu não vou conseguir um ME menor do que isso. Aí não adianta mais, provavelmente eu vou chegar a 1 ME. Né? Até poderia fazer um ensaio com ME, mas provavelmente também não vai dar certo. Então, de repente, eu tenho que trocar uma balança, pegar uma balança com um ME menor e fazer esse estudo novamente. Até que eu chegue à conclusão, olha, eu só consigo fazer essa diferença ser desprezível se o ME for em torno de 0,05 gramas, por exemplo. Essa é a condição. Então, vou limitar o EMA a 0,05 gramas. Então, é um estudo que eu vou fazer para chegar a essa conclusão. Ok? Às vezes tem que fazer. A gente já teve um cliente que a gente deu uma consultoria sobre a norma 17025, que ele teve que fazer esse estudo porque tinha muitas situações em que
o procedimento dizia, põe esse de volume, põe isso de massa, mas não dizia mais ou menos quanto. Não tinha tolerância, não era o caso igual do pH lá, né? Que a gente tinha, olha, a solução do pH tem que ficar dentro daquela faixa, né? Como a gente viu aqui, nesse caso, né? Tá certo? Ó, aí é fácil de determinar um EMA, mas ele não tinha esses valores. Ele fez esse estudo com várias medições, deu trabalho, mas ele chegou à conclusão, ó, Gilberto, para alguns casos realmente o resultado foi tanto faz, vou botar um EMA pequeno ou grande, então a gente adotou um EMA. E outros casos, uma diferença pequenininha já era muito significante, já era muito importante, então a gente teve que reduzir o EMA bastante. Cada caso é um caso, tá? E pode acontecer isso com vocês, tá? Tudo bem? Ficou claro o exemplo? Tudo bem? Então, em geral, quando não há uma tolerância, é porque a grandeza não é tão importante. E vai acontecer esse estudo e vocês vão chegar que as diferenças vão ser insignificantes, tá? Mas pode acontecer que seja importante e então é interessante fazer esse tipo de estudo para vocês terem uma certeza que mudando um pouquinho o valor da grandeza vai estar tudo bem lá com os resultados de vocês.